Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no capítulo 2 e leremos a partir do verso 12 até o verso 26. Eclesiastes, capítulo 2, versos 12 a 26. Está escrito o seguinte: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que me faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Aqui Salomão está nos ensinando a lidar com a realidade da morte. Vejam vocês que Salomão acreditava que a sabedoria poderia lhe dar respostas. Ele vai tratar disso no capítulo 1, versos 12 a 15. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. E ele, apesar de ter aplicado o coração nisso, e apesar de ser o homem mais sábio da sua geração, ele não encontrou respostas. Segundo lugar, ele pensou que a moralidade lhe trouxesse propósito para a vida, versos 16 e 17 do capítulo 1. Veja você: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vinha saber que também isso, correr atrás do vento. Não encontrou também qualquer sentido da vida nesta busca através da moralidade. Então, no capítulo 2, ele começa a buscar felicidade em outras coisas. Por exemplo, ele começa a buscar felicidade na diversão, nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza,
na música, no sexo e na fama. E percebe que também isso foi bolha de sabão, neblina, vaidade. É por esta causa que ele volta agora no nosso texto, volta agora ao tema da sabedoria. Veja aí você, versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria. Ou seja, ele passa a considerar a sabedoria numa outra ótica, sob uma outra visão, numa outra perspectiva. E ele vai se frustrar. De novo, porque vai entender uma coisa: o sábio e o tolo, o estulto, têm o mesmo destino. Ambos morrem. É uma frustração para ele. Porque a sabedoria, por mais alta, por mais elevada, não consegue contornar a questão da morte. O mais sábio morre, o mais estulto morre também. O mais rico morre, o mais pobre morre também. O mais idoso morre, o mais jovem morre também. O mais perito na ciência morre e o mais indouto morre também. O mais piedoso morre, o mais depravado morre também. Então ele não encontra aqui um sentido em virtude da questão da morte. Não importa como você cuida do seu corpo, se você faz ginástica, se você cuida da alimentação, se você é bem regrado, bem disciplinado, você morre também. E com isso eu não estou recomendando ninguém descuidar da saúde não, tá? Por favor, não me entenda mal. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, veja você, que ele começa uma busca meticulosa. Então passei a considerar, versículo 12, a sabedoria. Passei a considerar. Essa ideia aqui na língua hebraica quer dizer, eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu vou avançar um pouco mais. Eu vou me matricular num curso mais avançado de estudo da sabedoria. Eu vou fazer uma tese de doutorado sobre o assunto. E ele começa a perceber que nesse tabuleiro da vida estão a sabedoria, estão a loucura, estão a estultícia. Está tudo misturado. E ele faz uma pergunta: que fará ao homem que seguir o rei? Essa é a experiência dele, Salomão. E depois que ele largar o trono, depois que ele morrer, depois que ele não for mais rei, e os que vierem atrás dele, vão seguir o mesmo caminho. A mesma trilha. Ele está dizendo, ninguém vai descobrir nada diferente do que eu descobri. É que morre o sábio e morre o tolo. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Nivela todo mundo. Os ossos do rico rei Salomão se misturariam com os ossos dos escravos. E vira tudo pó. Todos os distintivos, todas as glórias, todas as condecorações, todas as riquezas, toda a fama, todo o sucesso, tudo apaga diante da realidade da morte. Agora, preste atenção que essa sabedoria que ele está tratando aqui no versículo 12 não é a sabedoria do alto. Não é a sabedoria de Deus. Está falando de uma sabedoria terrena, humana, debaixo do sol. Bom, vamos ao segundo ponto. Primeiro, uma busca meticulosa no verso 12. Segundo, um lampejo de esperança no verso 13. Olha o verso 13 comigo. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Veja que ele está numa investigação mais profunda no verso 12. E aí ele descobre algo que é óbvio, ululante para nós, não é verdade? O que ele descobre? Que a sabedoria é mais proveitosa do que a loucura, do que a estultícia. E ele compara como a luz é mais proveitosa do que as trevas.
que ele está fazendo? Comparando sabedoria com luz e comparando estultícia com trevas. A figura é muito boa, a metáfora é excelente, porque luz sugere o que para nós? Luz sugere verdade, pureza, santidade, conhecimento. Não é verdade? O que treva sugere? Ignorância, sujeira, maldade, ruína. Então, ele chega a uma conclusão que, mesmo que a sabedoria humana não lhe traga todas as respostas, não resolva todos os seus problemas, ela é melhor do que a estultícia. Bom, a vida mostra isso. Pega uma pessoa atabalhoada, que bota os pés pelas mãos, que não respeita ninguém, que não obedece ninguém, que não segue regras nenhumas, que quebra as leis, que insurge-se contra os princípios, e ele vai quebrar a cara. Ele vai se dar mal na vida. Claro. Agora pega uma pessoa íntegra, honesta, digna, respeitável, que cuida de si, cuida dos relacionamentos, trabalha com integridade, a possibilidade de ser mais bem-sucedido é imensa. Então ele está chegando a uma conclusão, né? Ele já havia, ao longo do livro, tratado da sabedoria, da importância da sabedoria e da vantagem da sabedoria sobre a estultícia, como ele diz lá. Você pode conferir rapidinho comigo aí, no capítulo 10, versículo 10 desse livro. Ele diz que a sabedoria produz sucesso. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve como êxito. Ele está dizendo o seguinte: sabedoria é um machado afiado. Corta mais rápido. Você já tentou cortar uma árvore com um machado cego? Você vai bater e não vai conseguir nada. Então, a sabedoria conduz ao quê? Ao sucesso. A sabedoria preserva a vida. Dá uma olhadinha no capítulo 7, verso 2. Verso 12, desculpa. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele está dizendo, dinheiro protege. Com dinheiro você bota tranca na sua casa, você põe um alarme no seu carro. Com dinheiro você põe uma blindagem no seu carro. Com dinheiro você mora numa casa mais segura. Dinheiro protege. Mas ele está dizendo, a sabedoria protege mais do que o dinheiro. Protege a vida. Ele diz que a sabedoria dá força. Olha o capítulo 7, verso 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Olha que coisa engraçada. Em vez de você andar com capangas, com guarda-costas, ele diz, a sabedoria protege você mais do que 10 pessoas armadas tentando segurar você, cercar você por onde você vai. Sabedoria traz alegria. Capítulo 8, verso 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Então, ele está chegando a essa conclusão de que a sabedoria é melhor do que a estultícia. Ele está declarando isso. Então vamos agora, versículo 14, ao terceiro ponto, uma distinção necessária. Leia o 2,14 comigo. Vamos juntos? Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Eu acho engraçado, né? Os olhos estão na cabeça. O que ele está falando? O que ele está dizendo é que o sábio tem visão, entendimento, compreensão. Ele faz uma leitura correta. Ele compreende o quadro geral, ele tem uma cosmovisão lúcida.
Ele não se envolve em enrascada porque ele percebe que aí tem perigo, que aí tem ameaça, que aí é um terreno escorregadio. Ele não entra em encrenca porque sabe que não vai dar certo. Os olhos estão na cabeça. Ele vê o que o estulto não vê. Ele percebe o que o tolo não percebe. Ele não fala, ele não faz, ele não vai, ele não age, ele não reage para encrencar a sua vida, porque os olhos dele estão na cabeça. Ele vê as coisas. O estulto não vê nada, ele está em trevas. Então o que Salomão está fazendo aqui? Uma distinção entre o sábio e o tolo, né? Ou seja, ela é melhor e ela é mais útil. Mais útil. Essa é a definição do versículo 14. Agora, ele chega a uma conclusão também dramática no final. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Do que ele está falando? Da morte. O cara mais sábio, mais reto, mais íntegro, mais sensato, mais isso, mais aquilo, um dia a morte põe a mão nele. O insensato que faz carícias na morte, atrai a morte, paquera com a morte, flerta com a morte, também vai morrer. Tem jeito. Quarto ponto. Um sinal de igualdade na equação da vida, versículo 15. Você leu o 15 comigo? Vamos juntos? Pelo que disse eu comigo. Como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Com quem que ele está conversando? Com ele mesmo. Você já conversou com você mesmo? De vez em quando você conversa com você em voz alta? E alguém chega e você está falando com quem? Não, estou falando comigo mesmo, pronto. Às vezes eu não chamava você meio de maluco, né? A gente chama isso de solilóquio. Uma conversa consigo mesmo ou uma conversa diante do espelho. E nessa conversa diante do espelho, o que ele está dizendo? Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Da morte. O que ele está dizendo é o seguinte: a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Você acha que alguém pode baixar um decreto assim? Eu baixo um decreto hoje que eu não vou morrer. Vai lograr êxito? Alcançar o propósito? Não vai. Porque a Bíblia diz que a morte está ordenada a quantos homens? A todos os homens. Então virá o juízo. Qual foi a sentença de Deus a Adão no Éden? Tu és pó, e ao pó tornarás. Então, não tem jeito de contornar isso. Morre o jovem, morre o velho, morre o homem, morre a mulher, morre o rico, morre o pobre, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o crente, morre o descrente, morre. Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Crianças aos mais velhos. Pronto. Mas nessa questão ainda, ele vai mostrar um outro ponto. Versículo 16, que é uma memória apagada. Olha comigo o verso 16. Que drama que é. Vamos juntos? Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte, o estulto. Meus irmãos, isso aqui é um golpe na nossa vaidade. Golpe. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 1, versículo 11, porque ele tratou desse assunto também lá. Leia comigo em voz alta, 1:11. Olha o que ele diz aí. Vamos juntos? Já não há lembrança das coisas que precederam,
Das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Quando eu estava expondo o capítulo 1, eu fiz essa pergunta aqui. Quem aqui consegue citar o nome dos seus tetra-avós? Gente, mas que falta de consideração, não? Você nem sabe o nome do seu tetra-avô, da sua tetra-avó. Sabe o que significa isso? Os seus tetranetos não vão saber que você existiu. Com toda a sua importância, com todo o seu glamour, você vai cair na vala do esquecimento. Não é um golpe, não? Recolhamos-nos à nossa insignificância. Eu fico observando alguns aspectos. Por exemplo, quando o presidente Getúlio Vargas comete suicídio, há uma frase lapidar dele. Quem lembra? Deixo a vida para entrar na história. Você lembra do Vargas todo dia? Hã? Não lembra, não? Por exemplo, os Beatles disseram, de certa forma, por meio de John Lennon, no auge da fama deles, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Só os fãs sabem o nome dos 4 membros dos Beatles. Pergunte na rua aí a um transeunte, ele não vai saber. Foram famosos? Foram. Mas a glória deles apagou. O que Salomão está dizendo é que a memória será apagada. Ou seja, a morte não apenas ceifa a vida, a morte apaga a memória. Até dentro da questão mais simples, por exemplo, você está lutando com a família, e ali é um cuidado nosso, viu, gente? Um notinho de rodapé. Você acompanha a família numa doença grave, vai acompanhando. Aí a pessoa vai a óbito. Daqui a um mês, ninguém mais visita a família. Todo mundo já engatou a primeira, todo mundo já está correndo atrás das suas coisas. Já esqueceu. Salomão está desesperado olhando essas coisas. Desesperado olhando essas coisas. A morte colocará um fim a qualquer vantagem que possamos ter na vida. E aí vem a conclusão deste ponto aqui, que é um aborrecimento profundo no verso 17. Leia o 17 comigo. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. O que ele está aborrecendo aqui? A própria vida. Tem um pessimismo maior que esse? Tem um desespero maior que esse? Porque o que é natural na vida? Ele não está dizendo que está flertando com suicídio aqui, não. Não é disso que se trata. O que ele está dizendo para nós é que tudo que ele já falou para nós, diversões, festas, bebida, realizações, riquezas, música, sexo, fama, sabedoria, etc, não deram para ele o real significado da vida. Ele é um inquiridor, um pesquisador frustrado. Diríamos nós que todos os seus estudos de zootecnia, de biologia, disso aqui, daquilo outro, nada preencheu o vazio do seu coração, o sentido para a sua vida.
Agora preste atenção. Ele está falando tudo isso o quê? Debaixo do sol. Numa perspectiva horizontal. Numa perspectiva humana. É por isso que as filosofias humanas não satisfazem. As ideologias humanas não satisfazem. As coisas que você pode adquirir neste mundo não satisfazem. Nada que você bote a mão aqui vai satisfazer você. Nada. Nada, 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 nada. Agora, é claro que essa não é a perspectiva cristã. Não é verdade? Porque na perspectiva cristã, sabedoria para nós é uma pessoa. É Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É claro que na perspectiva cristã, a vida faz sentido, porque a vida tem nome. Jesus é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É claro que na perspectiva cristã, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. É claro que na perspectiva cristã, a morte não tem a última palavra. A morte não é o fim. A sepultura não vai ser nosso último endereço. Porque nós vamos ressuscitar. E temos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. É claro que as frustrações não podem ser a última conclusão da vida, porque nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Então, é muito importante fazer sempre esse paralelo do debaixo do sol para o acima do sol, na perspectiva cristã. Bom, mas ele vai dar uma outra olhada num outro campo. Porque se primeiro ele olhou para a questão da sabedoria, que ele buscou e percebeu que é melhor sabedoria do que estultícia, mas nem a sabedoria para livrar você da morte, e que o destino será igual para todos, todos vão morrer no sentido humano. Agora ele vai buscar um outro problema. Você trabalhar, juntar dinheiro, juntar bens materiais, acumular riquezas, e você não vai poder levar um centavo. E mais, tudo que você vai juntar vai ficar na mão de alguém que não suou a camisa, não ralou, não trabalhou, e vai herdar tudo que você ajuntou, e você nem sabe se o seu herdeiro vai ter sabedoria para preservar o que você ajuntou, e vai jogar tudo fora. Não é uma frustração, não? Eu não vou nem falar de briga por herança, porque paciência, o que tem de gente brigando por aquilo que os pais deixaram é uma loucura. Bom, então vamos agora nessa outra abordagem dos versos 18 a 26. A questão agora é o trabalho. Você conhece aquela pessoa que pergunta assim: eu queria saber quem inventou o trabalho? E a resposta é muito simples. Quem inventou o trabalho foi Deus. Porque o trabalho existe antes da queda, o trabalho existe depois da queda, e o trabalho continuará depois da glorificação. Gente, você não trabalha só para ganhar o seu pão, não. Você pega um homem como Elon Musk, por exemplo, está nas mídias brasileiras. Se aquele cara parasse de trabalhar, o que ele tem, ele podia gastar tudo de R$1 milhão, R$1 milhão, e viver 100 anos e não consumir tudo que ele tem. Trabalhar é uma questão de essência da vida humana. Paulo chega a dizer o seguinte: quem não trabalha, não coma. O próprio Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que os seus servos na glória, lá no céu, os servirão, não vão trabalhar. Agora, vamos dar uma olhadinha então
numa visão secularizada do trabalho dos versos 18 a 23. Né? Esse é um grande problema da pessoa que tem uma visão secularizada do trabalho. Lembra da parábola que Jesus contou do homem rico e insensato? Tinha muito dinheiro, muitos bens, fez uma grande colheita, derrubou os celeiros velhos, construiu celeiros novos, ajuntou e acumulou e armazenou muita coisa e disse assim para sua alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por longos anos. Tem muito. O que é que ele escutou? Louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tens preparado, guardado, para quem será? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns princípios. Primeiro princípio: nós não podemos levar o nosso dinheiro. Veja os versos 18 e 19 comigo. Pode ler comigo? Vamos juntos, esses dois versos? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Ele não só está aborrecido da vida, ele está aborrecido do trabalho. Por que está aborrecido do trabalho? Porque tudo que ele já juntou vai ficar. Não tem caminhão de mudança e enterro. Não tem gaveta em caixão. Não tem bolsa em mortalha. Tudo que ele juntou vai ficar. Vai ficar para quem? Para um herdeiro. Que herdeiro? Eu não sei se vai ser sábio ou tolo. Você vai dar continuidade a essa riqueza ou você vai desperdiçá-la? Vai jogar tudo fora. O que aconteceu com Salomão? Quando ele foi embora, perdeu tudo. Alguém disse assim, um rapaz disse assim para uma pessoa: rapaz, eu quero ser rico igual meu avô. Quando ele morreu, ele era muito rico. Eu falei: não, quando ele morreu não era muito rico não, ele perdeu tudo. Quando ele morreu, perdeu tudo. Ele não levou um centavo. Isso levou John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, a dizer o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Porque você não poderá levar. Foi a pergunta que fizeram no cemitério, quando o Rockefeller estava sendo sepultado. Alguém se aproxima do seu contador, muito curioso, e pergunta: me conta aí, cara, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O cara respondeu: camarada, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. O cara é muito rico enquanto está vivo. Morreu, não tem mais nada. Mais nada. O grande drama é você deixar uma riqueza para um herdeiro que não sabe lidar com isso. Aliás, existem livros sobre esse assunto hoje, né? Pai rico, filho pobre. Por que acontece? Os pais ralaram. Ralaram, e você sabe o que eu estou falando. E os filhos já criados num ambiente de mais conforto, de mais luxo, de mais fartura, não souberam o que é ralar. Nem sempre os pais preparam os filhos para administrar o que a família tem. Então, notinha de rodapé aqui, muito importante o que eu vou lhe dizer. Não importa o quanto você tem, os filhos precisam saber o valor das coisas. Dar tudo de mão beijada pode parecer um gesto generoso de amor, mas pode ser um ato de inconsequência que vai prejudicar esses filhos lá na frente. Porque se eles não tiverem sabedoria que os pais tiveram para ganhar esse dinheiro, ao recebê-lo de graça, vão desperdiçá-lo. Vão enfiar os pés pelas mãos.
Há um segundo contraponto que eu acho importante, muito importante. E eu escutei isso de um presbítero muito querido, lá em Vitória, presbítero Dário Neves de Moura, a quem eu amo profundamente. Ele disse assim para mim certa feita, eu falei: pastor, pai e mãe devem ajudar os filhos quando eles precisam. Eu explico. Tem pai e tem mãe que tem dinheiro, que tem recurso, que tem riqueza, que tem fartura, e os filhos vivem numa magrela e não ajudam. Depois que morrem, deixa tudo para os filhos. Mas aí não é vantagem, é lei. É lei. Então, é instrução e socorro. Porque às vezes os filhos que são privados de determinadas bênçãos, enquanto os pais poderiam ajudar, ficam até revoltados. E depois não vão nem valorizar mesmo, porque viveram com tanto aperto que quando tem, vai esbanjar. O que é notório é que o herdeiro de Salomão, quem foi? Roboão. Botou tudo a perder. Ele herdou 12 tribos no Reino Unido. Ele perdeu 10 das 12 tribos. O que ele temia aconteceu. O que Salomão temia aconteceu. Essa é uma preocupação. E nós deveríamos estar atentos a isso, irmãos, como família, como igreja, como povo. Segundo resultado, se não podemos levar o nosso dinheiro, versos 18 e 19. Segundo, não podemos proteger o nosso dinheiro. Não podemos proteger. Leia comigo os versos 20 e 21. Vamos lá? 20 e 21. Então, me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadicara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. O que ele está dizendo? Às vezes o pai, a mãe trabalham com sabedoria, com ciência e com destreza. Não é isso? Os pais têm visão, têm administração, têm compreensão, têm jogo de cintura, conseguem alavancar os negócios da família e colocar lá na prateleira de cima do sucesso profissional. Mas, diz ele, no verso 21, que vai deixar o seu ganho como porção a quem por ele não esforçou, não ralou, não pôs a mão na massa, não sabia o que é passar pão no chão da fábrica. Quando ele vai entrar como herdeiro, ele não sabe de nada. Vai ficar na mão de terceiros. Vocês acham que essas coisas acontecem hoje? Hã? Vocês acham que o alerta de Salomão é relevante para a sociedade hoje? Qual é a garantia que você tem que o que você vai deixar vai cair nas mãos de gente sábia, que vão dar continuidade à administração sensata dos bens e da herança da família? Terceiro ponto. Não podemos também desfrutar plenamente do nosso dinheiro. Veja comigo o verso 22 a 23. Vamos ler juntos? 22 e 23. Vamos lá? Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Bom,
Você conhece gente que trabalha tanto, que leva o próprio trabalho para casa? Hoje, o trabalho está ligado a estresse, não é verdade? O cara levanta cedo, fica no escritório até 10 da noite, 1000 problemas para resolver, e vai para casa dormir. E aqueles 1000 problemas ficam pulando na mente dele, atormentando a cabeça dele. E aí não tem tempo de comunhão com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele deita e vira para lá, vira para cá, rola para lá, rola para cá. Tem espinho no colchão, tem pedra no travesseiro. E passa a noite sem dormir, desesperado, preocupado, ansioso, angustiado. Ele está produzindo, mas debaixo de uma pressão enorme, de uma cobrança enorme. O mercado não espera, o mercado cobra, e o cara fica desesperado, e não curte a vida, e não usufrui o fruto do seu trabalho. Ele não leva nada, ele deixa tudo, e para ganhar o que ele tem, ele nem consegue dormir de noite. Eu sei que essas coisas podem não acontecer com vocês, mas acontece de vez em quando com alguém por aí. Sabe o que ele está dizendo? Se a cidadã colocar o sentido da vida no trabalho, ela vai se frustrar. Não importa quanto você ganha, não importa a empresa que você trabalha, se o sentido da sua vida é o trabalho em si, você está na água. Você está enrascado. O trabalho não é um fim, é um meio. Você trabalha para a glória de Deus, você produz para a glória de Deus. O trabalho não é um ídolo, não é um patrão carrasco que põe coleira na sua cabeça, no seu pescoço. Bom, mas agora vamos concluir. E bendito seja Deus, a partir de agora nós vamos encontrar um Salomão mais lúcido. Mais lúcido. E ele vai apresentar uma visão adequada do trabalho. Vamos ver. Ele muda a sua perspectiva. Há uma espécie de oásis de otimismo a partir de agora. Porque ele vai conhecer a Deus e vai encontrar no trabalho algo prazeroso. Vamos ver? Primeiro, desfrute do seu trabalho. É o conselho que ele vai dar no verso 24. Você pode ler o 24 comigo? Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus. Irmãos amados, o que Salomão está recomendando aqui? Você deve trabalhar e deve desfrutar do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que nem os animais irracionais podem ficar sem o fruto do seu trabalho. Não se ata a boca do boi que debulha. Até o animal, quando trabalha, precisa receber a recompensa do seu trabalho. O que Salomão está condenando aqui é a avareza. Ou seja, é o cara que trabalha, junta, não mora bem, não come bem, não veste bem, não tira férias, não descansa, não faz uma viagem, não curte a vida, porque o negócio dele é trabalhar. O sucesso dele é botar mais dinheiro no banco, comprar mais uma casa, mais um lote, mais um sítio, mais isso, mais aquilo outro. E ele junta muita coisa e ele mesmo não viveu. Ele mesmo não usufruiu. Eu já disse aqui para vocês um fato que marcou muito a minha vida, de um cidadão que eu conheci em Bragança, que tinha muitas casas de aluguel.
E eu vi este homem catando graveto na rua para levar para cozinhar o feijão no fogareiro a lenha, porque não queria gastar gás. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e vive numa tapera. Tem muito dinheiro e anda num carrinho que quebra toda semana. Tem muito dinheiro e nunca fez uma viagem com a família. O que Salomão está recomendando? Gente, trabalhe mesmo, produza mesmo, mas usufrua o que Deus está lhe dando. Não é pecado você usufruir o fruto do seu trabalho. O que a Bíblia proíbe é esbanjamento, é ser perdulário. O que a Bíblia proíbe é você botar o chapéu onde a sua mão não alcança. O que a Bíblia proíbe é você se endividar para comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para influenciar as pessoas que você não conhece. Mas usufrua o fruto do seu trabalho. Coma bem, more bem, vista-se bem. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide da sua família. É isso que Salomão está recomendando. Versículo 25. Você pode ler o 25 comigo? Pois, separado deste, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se? Está falando de quem aqui? De Deus. Versículo 24, a parte B diz: no entanto vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aqui está um ponto importante. Tem gente que é capaz de comprar um carro de R$1 milhão, de R$2 milhões e não tem um problema com isso. Mas se o sentido da felicidade dele for o carro de R$2 milhões, esse carro não vai lhe dar essa felicidade. Tem gente que é capaz de comprar uma cobertura de 500 metros quadrados e botar mármore celestial. Não, celestial ainda não. Torneiras de ouro. E nenhum problema com isso. Mas se o sentido da vida é aquilo, ele vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque o único que pode dar alegria, satisfação, é Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: é melhor você ter um prato de hortaliça, onde tem alegria, amor, gratidão, do que você ter banquetes e ter ódio, amargura, briga. Eu ontem fui almoçar com a Tinha. De vez em quando eu tiro um tempo para almoçar com ela, viu, gente? E nós, ao recebermos a refeição, eu disse: vamos orar. E eu fiz uma oração, como faço sempre, em voz audível. Voz audível. E quando eu terminei de orar, o garçom se aproximou de mim e disse: é tão bonito ver isso. É tão raro ver isso. Alguém agradecendo a Deus pela comida, pela refeição. Não importa se você está comendo um cachorro quente ou na mais boa, requintada churrascaria de São Paulo. Agradeça. Porque esta satisfação não vem do que você está comendo, mas daquele que está provendo este alimento para você. Ou seja, o abençoador é melhor que a bênção, o provedor é melhor que a provisão. É Ele quem dá alegria ao seu coração. E aí você vai ser uma pessoa feliz. Não importa se num apartamento de 2 quartos ou num apartamento de 5 quartos. Não importa se numa casa de R$2 milhões ou numa casa de R$100 mil ou numa barraquinha. Não importa onde, como, você vai perceber que a alegria não está nas coisas, a alegria está em Deus. Louvado seja o Senhor. Terminando, último ponto. Deus recompensa aqueles que lhe agradam, que o agradam. Olha comigo o verso 26. Vamos juntos? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe
a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Preste atenção nisso. O que é que Deus dá para aquele que lhe agrada? Sabedoria, conhecimento, prazer. O que é prazer? Desfrutar a vida. Viver gostosamente a vida. Curtir a vida. Ao pecador, e aqui está dizendo o ímpio, o tolo, que não leva Deus em conta, o que é que Deus dá para ele? Trabalho. O cara trabalha, ganha muito dinheiro, e trabalha, ganha muito dinheiro, trabalha, ganha muito dinheiro, trabalha, ganha muito dinheiro. E ele está empolgado com isso, ele tá enfeitiçado com isso, ele tá com o coração totalmente voltado para isso, porque o dinheiro é o seu Deus, tudo para ele é o dinheiro é tudo para ele. E quando ele morrer, quanto desse dinheiro ele vai levar? Nem um centavo. E o que vai ficar, quem vai usufruir? Aquele que agrada a Deus. Porque se não usufruir agora, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Você sabia que todo esse universo vai ser restaurado? E sabe quem é dono de tudo isso? É Deus. E sabe quem são os herdeiros de Deus? Você e eu. Então tudo isso vai ser o quê? Nosso. Quando? Sempre. Você vai usufruir tudo de belo e de bom que Deus criou para sempre. Tá bom não? Como diz o Dorival? Não tá bom não? Meus amados irmãos, a palavra de Deus é preciosíssima. E a minha oração é que agora Salomão está começando a olhar a vida acima do sol. E quando você olha a vida acima do sol, então a vida faz sentido. E viver é maravilhoso. E trabalhar é maravilhoso. Você não se enfada nem da vida e nem do trabalho. Que tudo você faz com um propósito, que é agradar a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Ah, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, porque Tu és a razão da nossa vida. Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso prazer. Na Tua presença há plenitude, alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. E vivemos para a Tua glória, e trabalhamos para a Tua glória, e em tudo nós encontramos uma razão para vivermos, para agradarmos ao Teu coração. Aplica esta palavra, Deus, ao nosso coração nesta manhã, ao coração daqueles que estão agora também nos acompanhando. Assim oramos com gratidão pela beleza, riqueza, pertinência da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.